Graça e paz. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 2, versos 23 até o verso 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. O que havia no homem? Jesus sabia o que havia no homem. Foi o que o texto nos disse. Jesus conhecia o que era a natureza humana. O que é a natureza humana? Natureza pecaminosa do ser humano. O que tem no ser humano de tão ruim? Efésios capítulo 2, verso 3, eu vou ler aqui na versão que anotei para os irmãos. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Foi o que Jesus observou no ser humano, no homem. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós. De acordo com a palavra de Deus, o ser humano é mau por natureza, é pecador por natureza. O limoeiro produz limões azedo, porque essa é a sua natureza. A jabuticabeira produz jabuticaba doce, porque essa é a sua natureza. É uma questão de natureza. Assim é com o ser humano, com o pecador. A natureza do homem é má, perversa e pecadora e perigosa. Imaginemos por um momento um urubu que começou a observar uma pomba. Ele ficou muito impressionado com o voo da pomba, a sua beleza, a sua elegância, sua limpeza e preferência por coisas limpas. Ele pensou: quero ser como esta pomba. Então ele teve uma ideia. Foi a um salão de beleza aviária, a fim de tratar a sua aparência. Fez as unhas, fez luzes nas penas, ganhou uma cor parecida com a da pomba, ficou ajeitado, bonitão. Então pensou: hoje é o meu dia de pomba. Ele se aproximou da pomba, conversou com ela e voaram juntos, com muito esforço, porque são voos diferentes. Depois de um tempo, a pomba lhe disse: estou com fome, eu vou almoçar. O urubu, com a fixação de pomba, lhe perguntou: eu posso ir com você? Sim, respondeu a pomba. E quando eles chegaram à árvore da pomba, ela apanhou sementes, ervas e pequenas frutas e começou a comer.
O urubu provou uma semente e cuspiu. Provou um broto e rejeitou. Provou uma frutinha e nauseou. O urubu desabafou: é horrível, não consigo comer, não vou ficar aqui, vou dar o fora. Ele voou alto, lá em cima, ele pairou por um momento. Em seguida, desceu sobre uma carcaça. Era um boi morto há algum tempo. Foi chegando, pousando em cima e inspirou. Que cheiro gostoso! Que delícia! Minha comida preferida. Apesar da mudança de aparência, da fixação em parecer com a pomba e o seu estágio que fez com ela, o urubu continuou urubu. Por quê? Porque não mudou a natureza. A sua natureza continuou a mesma. Continuou o mesmo gosto, a mesma preferência. Continuou a mesma vontade, o mesmo tipo de alimento. O urubu mudou algumas coisas por fora, mas continuou o mesmo por dentro. Assim é com o pecador, com uma diferença, que no caso do urubu é uma lenda, mas no caso do pecador não é lenda, é realidade, é uma realidade inegável. O pecador tenta se mudar, e para isso ele conta com uma aliada de peso: a religião. A religião tenta ajeitar o pecador por fora, e ajeita, mudando coisas, mas não muda a sua natureza pecaminosa. Continua lá dentro a natureza pecaminosa. Continua a velha natureza pecadora no interior do indivíduo, se nutrindo de pecado, fofoca, mentira e por aí vai. O urubu não poderia ser pomba apenas imitando-a. Nesse caso, só tinha um jeito: morrer urubu e ressuscitar pomba. No caso do pecador, de igual modo, tem que morrer pecador e ressuscitar santo em Cristo. Tem que morrer a velha criatura e ressuscitar uma nova criatura em Cristo Jesus. Cristo não só crucificou a nossa velha natureza, destruindo-a totalmente, mas também nos fez participantes da sua natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Na morte com Cristo na cruz, Ele erradicou a nossa velha natureza corrupta, a fim de colocar em nós a sua nova natureza. Crendo a nossa morte com Cristo, nossa morte e ressurreição em Cristo, a nossa vida pecadora, com a sua natureza pecaminosa, morre, e Cristo, com a sua vida santa e natureza santa, passa a viver em seu lugar. Quem morreu e ressuscitou com Cristo possui a vida
e a natureza de Cristo operando nele. É a grande libertação prometida na palavra de Deus. A grande libertação prometida na palavra de Deus é que Deus muda a nossa natureza por meio da nossa morte com Cristo e da nossa ressurreição juntamente com Ele. Tem uma fábula sobre um escorpião que pediu a um sapo que o levasse através de um rio a outra margem. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, mas o escorpião argumenta, dizendo que se picar o sapo iria afundar e o escorpião iria se afogar também, morrer também. O sapo concordou e começa a carregar o escorpião. No meio do caminho, no meio do rio, o escorpião de fato ferroa o sapo, condenando ambos à morte. O sapo, antes de morrer, teve tempo e perguntou ao escorpião: por quê? O escorpião, com os olhos vulcânicos, ainda teve tempo de responder ao sapo: colega, esta é a minha natureza, eu não consigo resistir, não dá para me livrar dela. O escorpião agiu de acordo com a sua natureza de escorpião. Assim é com o pecador. Assim é com o pecador. O ser humano peca porque é pecador, tem uma natureza pecaminosa. Um pé de manga produz manga, mas a manga e a mangueira são diferentes. A mangueira é o que produz a manga, e a manga é a produção da mangueira. A natureza pecaminosa é o que produz os pecados. Todos nós nascemos pecadores por natureza, nascemos com a natureza pecaminosa. Pecar é uma coisa natural para o pecador. O pecador não se esforça para pecar, porque pecar é natural, é uma coisa natural para o pecador. E até mais do que isto, pecar para o pecador é uma necessidade, porque ele tem essa natureza. Às vezes você não quer cometer pecado, mas não consegue parar de pecar, porque é a sua natureza. Às vezes você consegue evitar alguns pecados, mas não consegue parar, porque é a sua natureza. Jesus veio nos salvar dessa natureza. Jesus veio nos libertar dessa natureza, por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Trocar de religião não resolve. Trocar costumes e hábitos também não. Tornar um crente legal, sem ter a natureza trocada, é se tornar 2 vezes filhos do inferno, segundo Jesus. Tem muita gente que tenta vencer o pecado com oração, com esforço, evitando o pecado, mas fracassa sempre. Não é assim que somos libertos do pecado. Não é assim que Jesus nos liberta, e também não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Deus tem a solução perfeita para a questão do pecado.
Deus tem a solução perfeita para a questão da natureza pecaminosa. E a solução é esta: a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Romanos 6, versículo 6. Tudo o que temos que fazer é crer. Crer não é fazer. Crer é uma graça que Deus nos concede. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, o verso 11. Conta-se que certa vez Agostinho foi abordado por uma mulher que havia sido sua amante, antes dele ter uma experiência com Cristo crucificado e ressurreto. Ele deu as costas para ela e se afastou apressadamente. Mas a mulher gritou: Agostinho, sou eu. Sou eu. Sei que é você, mas eu não sou mais eu. Eu morri. Eu morri. Um homem morto não tem mais relação com o pecado, e nem o pecado tem relação com o morto. Uma pessoa que morreu em Cristo não tem mais relação com o pecado, com a imoralidade, com a mentira, com a trapaça ou com qualquer outro pecado. Romanos capítulo 6, versos 9 a 11. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Acerca de Jesus é dito: de uma vez morreu para sempre para o pecado. Note que não é pelo pecado, mas para o pecado. Aqui no texto que foi lido está dizendo que Jesus morreu para o pecado, não pelo pecado. Jesus também morreu pelo pecado, mas aqui ele morreu para o pecado. Quando Jesus morreu, ele estava com o pecado de todos nós nele. O pecado estava impondo um sofrimento inominável no nosso Senhor Jesus. Ele estava sofrendo ali naquela cruz todas as consequências, todas as dores físicas e espirituais causadas pelo pecado. Ou você pensa que a crucificação de Jesus foi brincadeirinha? Não. O sofrimento, principalmente o sofrimento espiritual que Jesus experimentou quando recebeu o pecado em si mesmo, não podemos sequer imaginar. Não era o pecado de Jesus, mas o pecado em Jesus. Era o nosso pecado em Jesus. Todo o lixo pecaminoso foi despejado nele naquela cruz. Jesus ali na cruz era
o aspirador de Deus. Todo pecado foi sugado por Jesus a si mesmo, para si mesmo. Além disso, Deus fez entrar em Jesus o pecador, o próprio pecador. Deus fez entrar em Jesus o velho homem. Deus fez entrar em Jesus a nossa velha natureza pecaminosa. É por isso que se diz que Jesus morreu para o pecado. E nós que estávamos nele, também morremos igualmente para o pecado. Ele venceu o pecado pela sua morte. E nós vencemos o pecado através da nossa morte em Jesus. A base é a morte de Jesus por nós. E Ele nos fez morrer com Ele. Então a nossa morte em Jesus é vitória total e cabal e real contra o pecado. O próprio Jesus teve que morrer para ficar livre do pecado que estava sobre Ele. Se Cristo teve que morrer para se livrar do pecado, por que não nós? Cristo morreu para o pecado em todos os aspectos, e nós igualmente também morremos para o pecado em todos os aspectos. Morremos para o pecado e suas reivindicações, exigências, assédios, tentações, enganos e atrativos. Estamos mortos de uma vez para sempre. Morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Mudou. Não se vive mais no pecado. Aqui está dizendo que de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, ao viver, vive para Deus. Ele vive para Deus em um novo relacionamento, como ressurreto, em um novo âmbito, onde o pecado não pode mais penetrar. A mesma coisa é com a gente, irmãos. A mesma coisa. A mudança que Deus faz em nós é muito grande. É mudança que realça diferença. Tem diferença. Se você disse que nasceu de novo, tem diferença. Porque a mudança que Deus operou em nós realça diferença. A religião mexe na aparência. Através da religião, podemos mudar hábitos e costumes. Podemos trocar o nosso vocabulário. Podemos mudar o nosso comportamento. Podemos mudar até a nossa atitude. Mas de acordo com a palavra de Deus, há uma coisa que não podemos trocar. Não podemos trocar a nossa natureza pecaminosa. A sociedade diz: dê religião, dê educação, dê bons costumes, dê hábitos corretos, dê austeridade, dê regras, dê proibições, e a pessoa muda. Muda não. Por baixo do verniz está uma natureza pecaminosa intacta. O pecador não pode mudar a si mesmo. Jeremias capítulo 13, verso 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então
podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Assim como o etíope não pode mudar a pele do etíope é escura, nem o leopardo mudar as suas manchas. Também o pecador não pode mudar a sua natureza pecaminosa. A natureza caída se encontra tão profundamente afetada pelo pecado que nós não somos capazes sequer de compreender o quão corrupta, arruinada e maligna ela é. Jeremias capítulo 6, verso 7. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estragos se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua safra de pecado. É a natureza. Afirma aqui que essa natureza é como uma fonte a jorrar água, a fonte da iniquidade, a fonte do pecado. É uma fonte que jorra pecado, é uma fonte que jorra iniquidade. É assim que é descrita aqui a natureza caída do homem pecador. Todas as propensões e afinidades desta natureza vão em direção caída. A natureza pecaminosa é comparada a uma grande queda d'água de um grande rio. O rio cai sobre o precipício e o faz com naturalidade, não de forma coagida. Ele cai por natureza. Ele não pode subir. Cada gota empurra outra gota, resultando numa grande queda d'água. A natureza do homem está colocada numa direção caída. Essa é a direção do pecador. A natureza pecaminosa é um poder dentro da pessoa do qual ela não pode se livrar. Ela não pode sair disso. Além disso, Deus diz também que essa natureza é uma ferida aberta diante dele continuamente. O cara pensa que está legal, ele pensa que está bem com ele, só que diante de Deus não está. Diante de Deus a ferida está aberta. A ferida é a natureza pecaminosa. Você sabe o que é uma ferida aberta? Uma ferida aberta está sangrando. Pessoas sinceras estão lutando contra a sua natureza, mas o resultado é a decepção. Só Deus pode mudar a natureza pecaminosa do ser humano. Deus em Cristo muda a nossa natureza. Ele muda a sua natureza. Cristo nos atraiu para o seu corpo naquela cruz. Cristo fez, pelo seu poder, entrar nele a nossa velha natureza corrupta. Cristo fez entrar nele a nossa natureza corrupta para morrer com ele lá, para ser destruída ali na cruz, para ser removida de nós. Deus remove de nós a nossa natureza corrupta na morte com ele na cruz. Na sua ressurreição, ele nos deu da sua natureza, pela qual escapamos da corrupção deste mundo, que opera neste mundo. Jesus morreu e nos fez morrer para eliminar de nós
a nossa velha natureza. A sua vida foi colocada em nós, sua natureza foi colocada em nós, Ele vive em nós, a sua vida expressando a sua natureza. Ele vive em nós esta nova realidade. Você que não quer cometer pecado, você não quer cometer pecado, mas não consegue parar de pecar. Mas se você quer ficar livre do pecado, só tem um jeito: olhe para Cristo crucificado. Ele é a solução perfeita para o nosso pecado. Olhe para Cristo crucificado e não fique só olhando, identifique-se com Ele. Entre lá naquele sacrifício, porque Ele já lhe colocou. Basta crer, confie nele e Ele vai tirar de você essa natureza pecaminosa. Você crê que Deus tem o poder de tirar de você a sua natureza de ruindade, de pecado? Você crê que Deus pode? Basta você crer que Deus pode. Aceitando a sua morte com Cristo, Cristo vem viver em você, dando-lhe toda a condição de não pecar. O viver de Cristo em mim garante um andar sem pecado, um andar fora das trilhas do pecado. É o viver de Cristo em mim. Não sou eu tentando viver fora do pecado, é Cristo vivendo em mim a sua vida santa e justa e santa. Morrer e ressuscitar em Cristo é a fórmula de Deus para a nossa real e total libertação. Se Deus não trocou ainda a sua natureza, não se iluda com a sua religião e princípios morais. Você está perdido. Sua natureza vai fazer estrago em você e através de você. Se Deus não trocou a sua natureza ainda, e se deseja que Deus mude a sua natureza, vá diante de Deus e faça essa oração: Deus, tem misericórdia de mim, que tenho natureza pecadora. Remove a minha natureza pecaminosa. Dá-me da tua natureza divina por meio da minha morte e ressurreição em Cristo. Faz-me nascer de novo.